Espaço Empreender, a voz de quem contribui com o desenvolvimento de nossa cidade. Emprego, oportunidades, negócios e um pouco da história de nossos empreendedores. Espaço Empreender, aqui na Tirol FM. Muito bom dia, começa agora mais um Espaço Empreender, o programa da Tirol FM destinado a todas as pessoas que fazem a diferença em Teutônia e região. Hoje recebemos a secretária de Educação, Cultura, Turismo e Desporto de Westfália, Elisângela Schneider-Wittelder. Bem-vinda, bom dia, Elisângela. Bom dia, Bruna, e um muito bom dia também aos ouvintes que nos acompanham nesta manhã. Elisângela, começa contando pra gente um pouquinho da tua infância. Você é natural de onde? Sou natural de Salvador do Sul, né? Poço das Antas, na ocasião em que eu nasci, ainda pertencia a Salvador do Sul, mas também foi no Hospital de Salvador do Sul que eu nasci. Então, cidade pequena, né? Cresci com todas as vantagens dos 40 anos atrás, que a gente tinha bastante espaço, bastante campo, bastante potreiro para correr, para brincar. Tenho pouquíssimas lembranças de brincar dentro de casa, não sei, em ocasiões muito especiais de chuva e do tempo instável, mas me recordo muito das brincadeiras ao ar livre, com amigos, com colegas. Então foi uma infância maravilhosa. Tenho belíssimas recordações de colegas e de amigos que a gente fez no decorrer desse tempo. Você nasceu então em Salvador do Sul, mas podemos dizer que a tua infância foi no que atualmente é Poço das Antas. Isso, naquela ocasião ainda Poço das Antas pertencia a Salvador do Sul, então Salvador do Sul, mas o local é Poço das Antas. E a tua vida escolar também foi nas escolas de Poço? Grande parte nas escolas de Poço. Depois no ensino médio eu fiz o 2º e 3º ano, técnico em contabilidade, no Colégio Teutônia. Vim para o Colégio Teutônia, levantava cedinho, o ônibus até dá uma buzinada toda vez de manhã, então eu já me preparava porque era cedo mesmo, às 6 horas. Eu já pegava o ônibus, então antes disso era necessário levantar, tomar um café. Era um tanto corrida assim, então de manhã no inverno, o motorista a gente já criava uma certa afinidade, né? Ele quando vinha descendo, se aproximando da minha casa, já dava uma buzinada e eu já sabia que então era hora de apurar. Até porque no inverno é sempre bom ficar 5 minutinhos a mais na cama. Ou se é. Elisângela, tem alguma história interessante da tua infância que tu acha legal de contar pra gente? Olha, Bruna, eu tenho inúmeras histórias, né? A gente brincava muito, então meu pai nem sempre estava em casa, mas eu tenho uma passagem assim que me marcou muito, porque meu pai, ele sempre foi muito amigo, muito parceiro. Ele nunca foi muito de castigos físicos, mas ele segurava a gente no braço de uma forma e olhava no fundo do olho, que a gente sabia o que tinha feito e que não podia ter feito, né? Então, numa dessas passagens, eu disse para o meu pai que eu iria na casa de uma amiga minha fazer o tema, mas na verdade a gente já tinha armado todo um esquema para brincar de esconde-esconde e na fábrica de móveis de um amigo nosso, então. E para o meu azar, tinha um escritório, um local onde o pessoal se reunia para as reuniões do partido na época, que ficava em frente a essa fábrica. E a fábrica tinha portas de vidro e no meio disso tudo a gente foi se esconder e meu pai me viu. E eu, na tentativa de fugir pelos fundos, quando eu fui abrir a porta, quem estava lá de pé? O meu pai. Ele não falou absolutamente uma palavra, só me segurou pelo braço com um pouquinho mais de força do que de costume e me levou para casa. Ele não precisou falar. Eu sabia o que eu tinha feito e aquilo foi uma lição para a vida, né? Porque com palavra alguma ele fez eu perceber que eu tinha pisado na bola, enfim, né? Do que eu não podia ter feito. Aquilo me marcou muito. Pela tentativa de burlar as regras, né, e do quanto meu pai soube lidar com a situação com serenidade e me educar. A gente sempre fala que educação vem de casa, obviamente.
aprender português, matemática, essas coisas, a escola tem o compromisso e faz muito bem o seu trabalho. Mas a educação básica, aquela coisa de pode, não pode, a gente sabe que pai e mãe sempre conseguem puxar um pouquinho mais a nossa orelha, né? Com certeza. E meu pai sempre foi um exemplo de caráter, um exemplo de ética. E eu tenho muito da minha mãe também, né? Mas de uma educação assim que quando as coisas ficavam mais sérias, era o pai que falava. Então eu tenho muito essa referência do meu pai como ponto de ética, de caráter, de referência, e é o que a gente procura também seguir na vida da gente. Eu acho que esses referenciais, eles são fundamentais, porque, como sempre se diz, né, Bruna, é muito mais importante o exemplo do que a fala, e ele é esse exemplo para mim. Seguindo nessa questão do estudo, Elisângela, você fez o técnico em contabilidade, e depois como você decidiu o que fazer profissionalmente? Sempre tive uma facilidade muito grande na área da lógica, na área da matemática, né? Sempre gostei muito. E do técnico de contabilidade eu fui para matemática. Prestei vestibular na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Na ocasião ainda sem muito direcionamento, mas era uma área que eu tinha bastante afinidade e gostava muito. E de fato foi o que eu fiz. Tenho uma tia que mora até hoje em Viamão, então consegui passar no vestibular na primeira tentativa, e dali por diante, de Poço das Antas a Porto Alegre, né? Então os primeiros meses foram bastante desafiadores por não conhecer trânsito, não conhecer ônibus, não conhecer os espaços, enfim. Mas a gente foi persistindo e foi avançando, e em 4 anos eu me formei, né, na licenciatura em matemática. E já na ocasião em que eu me formei, antes mesmo da minha formatura, eu já tinha me inscrito, né, para professora, e fui chamada na Tancredo de Almeida Neves, aqui do município de Teutônia, do bairro Languiru. Foi onde eu fiz a minha estreia como professora nos primeiros anos. Assim, da universidade para a sala de aula, encontrei pessoas maravilhosas nesse espaço, que souberam também complementar a minha formação, que souberam me auxiliar e me conduzir, né? Porque a gente sai também da universidade com uma ideia assim muito de teoria. Parcial do que a gente vai encontrar na sala de aula. Então, ali eu aprendi muito nesses primeiros anos de sala de aula, até porque eu tinha 21 anos e eu tinha alunos que tinham 15, né? Então a diferença, assim, em alguns aspectos me facilitava, porque eu tinha uma linguagem mais próxima, um olhar mais próximo para com eles, mas também impunha outros desafios que eu tive que superar. Por quais escolas você ainda passou? Também trabalhei na Westfália, já também no mesmo ano, comecei na localidade de Linha Berlim. Trabalhei por 3-4 anos como professora e já tive oportunidade de trabalhar na direção da escola da MF Vila Schmidt. Então, outro grande desafio, né, que eu, na oportunidade, essa vaga foi me oferecida pelo Gustavo Sibman, que na ocasião era o secretário de Educação, que demonstrou uma tremenda confiança e que me deixou à vontade para assumir o cargo. E mais uma vez, contei com colegas, com pessoas daquele meio que também me auxiliaram, porque afinal nada se faz sozinho, né? Então, muitas aprendizagens. Após a direção, então, assumi a coordenação pedagógica do município. Concomitantemente com isso, assumi a vice-direção no estado, na escola estadual. E agora estou há 3 anos, então, como secretária. Então, eu digo assim que eu passei por todos os processos na área educacional, né? Até no patamar, assim, a nível de município. Então, eu conheço cada uma dessas zonas de como os desafios se põem e como a gente precisa estar batalhando em cada um desses postos. Desde a graduação, você foi trilhando o seu caminho e cada vez mais aceitando novos desafios para que hoje você tenha um conhecimento básico, digamos assim, de todas as áreas e todas
as possibilidades de se trabalhar em educação. Isso, E também sempre gostei muito também da parte cultural, sempre estive envolvida desde a minha infância em grupos de danças alemãs, então sempre muito associada com tive sempre esse vínculo, embora eu não tenha um conhecimento teórico, técnico nessa área, então também sempre tive esse contato também com essas áreas. O que hoje faz com que a gente também tenha um certo carinho e um certo gosto por trabalhar com isso dentro do município, né? Elisângela, hoje você está residindo em Westfália também. Hoje resido em Westfália, trabalho em Westfália, tenho 2 filhos, né? Benício e Isabelle. Isabelle hoje está com 9 anos e o Benício está com 5. Moro com meu esposo, né? Perto do meu sogro e da minha sogra, que também são um suporte magnífico que a gente precisa, ainda mais quando a gente aceita esses desafios maiores, então. E é uma cidade maravilhosa de se morar, adoro o interior, adoro Westfália, adoro toda a região. Westfália que lembra um pouquinho também Poço das Antas, por ser uma comunidade pequena, mas uma cidade bem organizada, todo mundo se conhece, ainda tem essa possibilidade das crianças correr um pouquinho na rua e brincar. Sim, certamente, é maravilhoso, as pessoas se cumprimentam, as pessoas se conhecem. Eu acho que aqui Teutônia também tem um pouquinho disso, embora já tenha uma estrutura um pouquinho diferenciada, mas me realizo sim, é muito próximo daquilo que foi a minha infância, então é maravilhoso poder morar numa cidade tranquila, pacata e onde as pessoas têm todo esse carinho, todo esse olhar e todo esse aconchego, né? E poder reproduzir um pouquinho da tua vivência, da tua infância para os teus filhos hoje. Sim. Exatamente isso. Temos assim um pátio enorme, o vô e vó também tem bastante campo ainda, então acesso ao arroio, né, de poder estar brincando. Claro que hoje a gente não permite toda a liberdade aos filhos que nós tínhamos na época, né? E ainda brigávamos com os nossos pais porque a gente queria mais liberdade, a gente queria ir além. Mas eles têm muito daquilo que eu tive também na ocasião da minha infância. Como secretária de Educação, Cultura, Turismo e Desporto, você também acaba tendo que trabalhar com mais áreas além da educação e da cultura, como você disse. Com certeza, né? O desporto, a área física, a parte do desporto, ela é sempre muito marcante dentro do município, dentro de toda a nossa região, eu acredito, né? O futsal, o futebol de campo, o vôlei. E, como eu mencionava já desde a minha infância, sempre fui uma atleta, sempre gostei muito. Eu e uma colega minha me recordo muito bem nos dias que tinha o tal do circuito na escola, a gente vibrava, enquanto que algumas colegas não gostavam, alguns colegas, enfim, não gostavam, a gente adorava. Então, sempre tive esse vínculo também com essa área esportiva e gosto muito, né? Gosto da prática de esportes e é também por esse conhecimento que me baseio para estar, claro, conversando com pessoas da área técnica que têm todo o conhecimento e me dão todo o suporte para poder estar pensando nas atividades que são desenvolvidas dentro do município também. Atividades essas que também envolvem o turismo, afinal, cada evento, cada realização que acontece da Secretaria, a ideia é trazer também gente de fora do município para prestigiar tudo que Westfália tem a oferecer. São 3, embora sejam áreas distintas, né, Bruna, elas se complementam, uma complementa a outra, então eu sempre digo, a gente tem esse benefício por estar trabalhando na mesma secretaria com essas diversas áreas, que essas conexões elas se tornam mais fáceis, né? Mas ao mesmo tempo cada uma precisa de um olhar especial e por isso a gente conta dentro da própria secretaria com pessoas que tenham capacidade para nos auxiliar quanto a essas questões. Elisângela, eu agradeço muito a tua presença hoje no nosso programa e eu ainda deixo um espacinho para você deixar o recado para a pessoa que está nos ouvindo, seja aluno, seja ex-aluno, seja comunidade, enfim, para quem está nos acompanhando nesse momento. Aceite os desafios, busque o conhecimento necessário para superar os desafios que você aceita e tenha persistência.
muita persistência. As coisas não acontecem de um dia para o outro, do dia para a noite, mas quando você deseja, quando você quer superar, você consegue. Então, eu acho que esse é o principal, a persistência e buscar os conhecimentos necessários, a dedicação. Parabéns pelo teu trabalho à frente da secretaria e por todo o teu desempenho também na tua vida acadêmica e educacional. Bruna, a gente agradece pela oportunidade, né, de estar aqui contando também um pouquinho da história da gente, uma história simples, como a de tantos outros que também fazem a diferença no nosso dia a dia. E a nossa ideia é que as pessoas se inspirem na tua história, que daqui a pouco o pessoal vai te encontrar na rua e vai dizer, ó, segui teu exemplo. Obrigada, Bruna. Esse foi o Espaço Empreender de hoje com a secretária de Educação, Cultura, Turismo e Desporto de Westfália, Elisângela Schneider-Wittelder. Para você, um ótimo final de semana e até o próximo programa. Esse foi mais um Espaço Empreender, valorizando quem faz o dia a dia da nossa comunidade. Espaço Empreender retorna no próximo sábado, aqui na Tirol FM, a mais do Vale.